Josué, capítulo 1, a partir do verso 1. Estou feliz, a irmã Rosinha está de volta. Domingo retrasado era para eu falar isso, eu esqueci. Eu disse, eita, irmã Rosinha, eu esqueci, me perdoe, mas a alegria é grande, né, de encontrá-la aqui. Eu sei que ela estava lá comendo aquele mel gostoso do Piauí, aí não queria, né? Aleluia, mas está aqui na bênção do Senhor. Josué capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hetitas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar neles de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar aí, queridos. Aleluia. Texto forte, né? Eu imagino que você já deve ter escutado muitas mensagens nesse texto. Eu já preguei muito nesse texto, inclusive eu acho que em 2024, a última mensagem de 2024 para a Rede de Homens foi nesse texto. Falando a respeito de homem forte e corajoso. Eu tenho 2 filhos, como vocês sabem, e o nome do filho mais velho é o amigo de Josué, é o Caleb. Esse é um texto que gosto, e semana retrasada, quando eu falava da palavra, de meditar na palavra, eu trazia sobre ele. Geralmente, quando a gente fala de alguns atributos que é visto na vida de Josué, em que o Senhor tem uma conversa com ele. Mas o fato aqui do texto, uma das coisas marcantes, é que Deus chama Josué depois da morte de Moisés. O texto começa dizendo que Moisés partiu, Moisés está morto. E agora Deus começa a revelar de uma forma mais profunda o coração dele, a palavra dele para Josué. E ele traz uma frase muito forte para Josué: seja forte e corajoso. Você pode repetir? Seja forte e corajoso. Eu estava na madrugada de hoje, não é? De ontem para hoje, mas a madrugada de hoje, eu estava inquieto, muito inquieto, e eu fui para o quarto e fui dormir, mas não conseguia dormir por volta de 2 e alguma coisa da manhã. Eu decidi não brigar com Deus. Eu disse, espera aí, alguma coisa está diferente. E aí eu me ajoelhei e comecei a orar ali. E à medida que eu orava, Deus começava a falar no meu coração.
E eu fui dormir ouvindo, seja forte e corajoso. E sabe aqueles dias que Deus vai falando com você com palavras e com sonho, e no final você pede para Deus, Deus, o que é que o Senhor quer me dizer? Porque eu acordei dizendo, Deus, o que o Senhor quer que eu ministre? Porque, diga aí que eu já nem lembro. Eu sei que eram 2 palavras, eu já nem lembro que palavras eram, então traz de volta. E o Senhor começou a trazer, de forma que eu comecei a entender dentro do meu espírito, porque às vezes alguém diz assim, Deus falou comigo, e a pessoa fica esperando Deus abrir a boca, né? E falar, pode acontecer dessa forma, mas também pode acontecer que lá dentro de você, Deus comece a ministrar e a arder, e você começa a entender o que é a voz do Senhor. E eu entendia Deus falando, ser forte e corajoso. Então eu percebo que essa frase, que está na palavra de Deus, dita a Josué, e que nós tomamos posse hoje, ela não é uma frase de efeito, ela não é uma frase trazida por um coach, ela não é uma palavra simplesmente motivacional, mas ela é uma frase extraída do próprio Deus. É Deus que está trazendo para Josué. E trazendo para que Josué comece agora a perceber e enxergar-se, não com os olhos naturais, porque com os olhos naturais a gente não percebe muita coisa. É com os olhos espirituais. É verdade que muitos de nós somos sinestésicos. Às vezes nós queremos pegar nas coisas, sentir as coisas, quando não isso, nós somos visuais. Nós queremos ver, como diz aí o ditado, para crer. Se eu não pegar, se eu não sentir, não é verdade. Se eu não ver, não é verdade. Mas Deus chama Josué não agora para olhar com as coisas físicas e naturais. Josué era alguém, irmãos, que era príncipe da sua tribo, um dos 12 que vai olhar a terra, que vai espiar Canaã, que já sabia onde era a terra, que já tinha entrado naquele lugar, que já tinha comido do fruto dela e gostou muito do que viu e do que comeu. Era alguém que quando Moisés saía e a população dizia, Deus fala contigo e a gente segue. Josué dizia, não, opa, eu vou junto. Já percebeu? Josué dizia, eu estou junto. Moisés entrava na tenda da congregação, diz Êxodo 33, Josué ficava do lado de fora, ouvindo. Talvez sou eu, não está no texto, mas vamos imaginar que tivesse. Josué olhando e dizendo assim, um dia eu estou dentro dessa tenda, também vendo e ouvindo. Porque o que ele queria não era ouvir Deus só por Moisés, mas era caminhar com Deus, ter uma intimidade com Deus. Sabe, irmãos, que a gente às vezes se acostuma a ouvir o Moisés, alguém que possa destrinchar para a gente, alguém que possa dizer umas verdades que a gente diga, poxa, que coisa maravilhosa, eu precisava desta palavra, isto é legal, isto é bom, mas o melhor mesmo é a gente ter uma intimidade com Deus, que a gente não precise de filtro, que a gente não precise de pessoas, que a gente não precise, sabe por quê? A gente vai entender e ouvir literalmente Deus num aspecto do sobrenatural, e quando Deus ministra para nós no sobrenatural, é algo diferente, é algo que a gente percebe que foi extraído do próprio Deus. Então, este jovem está lá, e ele está lá para beber da fonte pura, e Deus percebe isso, porque Deus percebe quem tem fome e sede dele. Deus percebe quem chega diante dele como aquela mulher que chegou e disse, eu já gastei tudo, mas agora eu vou chegar diante dele, eu vou tocar na orla dele, e ele percebe, ele para no meio da multidão e diz, alguém me tocou. Os discípulos dizem, como assim? Está gente te empurrando para tudo que é lado, pessoas aqui cotovelando um ao outro, querendo alguma coisa. O Senhor disse, quem me tocou? Ele disse, é porque me tocou diferente.
Sabe quando você toca Jesus diferente? Ninguém vê. Aquela lágrima que quase não caiu. Aquela fala que não saiu. Aquele momento que ninguém percebeu, mas você chegou ali diante de Deus, e você sabe como está ali, além do riso que você tem que dar para alguém, e você começa a falar com Deus, e dizer: Deus, eu não sei falar, eu sou complicado. Eis uma pessoa complicada, está aqui. E mesmo assim você consegue perceber que Deus está ministrando para você. Apesar da sua esquisitice, apesar das suas dificuldades, Deus começa a ministrar, e você começa a aliviar aquele peso, e perceber que Deus está ministrando. É maravilhoso quando Deus quer falar com a gente, quando Ele fala com a gente sem filtro. Josué era alguém que buscava isso, era alguém que tinha fome de Deus. Era alguém que buscava, eu imagino, alguma coisa em Deus. E quando ele teve a oportunidade de entrar em Canaã, ele vai a Canaã, e ele vai com a perspectiva diferente dos demais, ele e Caleb. E ele volta de lá numa certeza de que Deus deu aquela terra, e se Deus deu, ele vai desfrutar, e os inimigos serão consumidos como pão. E agora, o líder que ele caminhou está morto, e ele é levantado como um novo líder. E geralmente quando a gente é levantado como líder, não traz muito conforto. Ele pode trazer alguma coisa que a gente chame de nos afamar, de nos colocar em destaque, mas também traz algumas responsabilidades que a gente não quer ter, que a gente não quer assumir, que a gente gostaria de ficar no anonimato diante daquilo. Então ele agora é o novo líder daquele povo. Deus chama esse homem, agora Deus chama esse homem para conversar. Que coisa boa, é Deus que está chamando para conversar. Aquele que Ele quer usar, Ele está chamando para ter uma conversa. Aquele que Ele quer usar, Deus está chamando para estar do lado dele, porque a ideia de Deus é sempre levantar pessoas que possam caminhar com Ele, pessoas que escutem a voz dEle, pessoas que queiram ser dirigidas por Ele, pessoas que queiram ser moldadas por Deus, não pessoas que queiram só os milagres de Deus, porque o que Deus mais fez com esse povo foi milagre. Quando você olha a saída do povo, e você percebe aquele povo caminhando no deserto, e Deus levou ele pelo caminho mais longe. Deserto já é ruim, imagina você ir pelo caminho mais longe no deserto. Mas ei, é necessário, porque a gente olha como ruindade. A gente, quando está passando por uma coisa difícil, a gente não olha como ruim ou não. Quando você passa por uma dificuldade, diz: meu Deus, o que está acontecendo? Eu joguei pedra na cruz, foi. O que está vendo que eu estou passando por tudo isso? Meu Deus, por que isso acontece comigo? A gente só olha o lado ruim, a gente nunca pensa no processo. A gente nunca imagina que talvez um processo prolongado é porque é uma promessa grande, é porque é uma conquista maior, é porque é algo extraordinário, sobrenatural de Deus preparado para nós. Então Deus chama esse homem para uma conversa, porque Deus queria caminhar com ele, diferente dos milagres. Todo dia, diz a Bíblia, que havia maná para aquele povo. E Deus ainda disse para eles assim, ó: não guarda não. Será que teve gente que guardou? Com certeza, a Bíblia fala. Deus mandando isso. Será que Deus vai mandar amanhã mesmo? Rapaz, eu estou meio desconfiado. Sabe quem é assim? Algumas vezes, ou muitas vezes, sou eu. Não é você não, mas eu sou. Às vezes a gente desconfia de Deus. Sabe? Às vezes a gente se alegra em Deus quando o milagre está ali. Mas deixa eu dizer uma coisa que eu aprendi. Milagre é fantástico, é maravilhoso.
Bênção é coisa tremenda, coisa boa é você desfrutar das bênçãos. Mas parece que milagre não transforma muito, porque Ezequias recebeu um milagre, 15 anos, para ele organizar a vida e não organizou. A Bíblia diz que Deus curou 10 leprosos, 9 não quis nem saber de nada. Milagre a gente recebe, mas não transforma. Mas quando a gente caminha com Deus, o nosso caráter é mudado. Quando a gente caminha com Deus, a nossa vida é mudada. Porque o próprio Josué disse, vocês podem viver a vida como quiser, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Havia uma mudança radical na vida deste cara. Olha Pedro. Pedro nega Jesus. Jesus chama ele perto. E Pedro revela o coração, Jesus revela o coração para Pedro e diz, eu continuo contando com você. E o primeiro ato é Pedro chegando na porta da igreja chamada Formosa e dizendo, olha para nós. Nós não temos ouro, não temos prata, mas nós caminhamos com Jesus, o Deus vivo. Em nome dele, eu te digo, levanta-te e anda. Então a gente precisa mais do que, os milagres. É caminhar com Deus. E Deus chamou Josué para caminhar, e eu imagino que cada culto que a gente vem, não é para assistir ninguém. É para ouvir Deus falar, e o que Deus está falando, eu creio, eu quero conversar com você, eu quero caminhar com você, eu quero mais do que te derramar uma bênção. Eu sou um Deus abençoador, mas além da bênção eu quero ter um relacionamento, eu quero me aprofundar com você, eu quero ouvir e que você também escute as batidas do meu coração, eu quero revelar. E esse caminhar ou essa conversa de Deus com Josué nos revela muita coisa. E a primeira coisa que me salta hoje aqui, é que o céu se move, revelando o invisível. O céu se move, revelando o invisível. O Senhor chama o homem e diz para ele, ser forte e corajoso. Por 3 vezes. E ainda dá uma ênfase, muito corajoso. Sim, para quê? As mulheres vão entender mais do que os homens. Porque se você pegar um homem e disser assim, eu tenho um negócio para te dizer. Ele diz aí, não, mas eu estou sem tempo agora, depois eu te digo. Aí ele faz, tá, beleza. Se você não ligar para ele, se você não encontrar ele de novo, e dizer, aquele negócio, não espere não, que ele não vai ligar para você. Ele não vai lhe procurar, porque a característica do homem é não fazer. Alguns podem fazer, mas a ideia não é essa. Agora diz para a mulher, eu tenho um negócio para te dizer. Rapaz, tem um babado aí. Tem uma coisa. Menina, é mesmo, não te conto. É o quê? Rapaz, eu vou te contar depois. Pronto. Seu celular fica blim, blum, blim, blum, blim, blum, blim, blum. Porque é característica da mulher. É essa questão. Ele só disse, ser forte e corajoso, não disse o que era. Ele não disse o que ia revelar. Ele não disse como seria o caminho agora. Ele não contou como ele ia andar cada dia. Mas ele simplesmente começou a revelar o invisível. O céu tem dessas coisas, irmãos. Ele quer revelar o invisível. O que é esse invisível? É algo que Deus preparou para a minha vida e para a tua vida. Algo que talvez você orou muito. Algo que talvez você chorou muito por aquilo. Algo que talvez você perdeu noites de sono. É algo que você alimentou, sabe aquela coisa que você alimenta e, puxa, eu estou querendo tanto isso em Deus. E que parece que demora, e que demora ao ponto de você começar a já orar menos por isso, de começar a olhar com um olhar tipo, isso não deve ser tão importante para Deus. E talvez ele tenha outras prioridades, ou talvez o céu caiu no esquecimento.
porque o céu não fala nada, o céu ficou em silêncio. Isso parece que não é importante. Mas perceba que quando Deus tem algo para nós, quando Deus está fazendo algo, Ele começa primeiro mudando tudo em nossa volta. Ele começa preparando o cenário. Por isso que o deserto é importante. Porque ali Ele estava trabalhando perseverança. Ali Ele estava trabalhando confiança. Sabe, Ele estava trabalhando paciência, muitas coisas que a gente precisa, que a gente vai vivenciar no processo. É o processo. Você já imaginou a mulher e o homem casar-se, aí vai para o quarto, tem relação, de repente, quando acorda o menino está lá. Olha como era bom. Não, irmãos, tem 9 meses. Alguns adiantados passam 7. Eita vontade de nascer, né? Mas são 9 meses. 9 meses, se o menino é cabeludo, aí a mulher sofre de um jeito, se não é, sofre de outro. Aí tem, né, rejeita, o marido às vezes, o caba chega e pronto, é complicado e tal. É um processo. É um processo antes, durante e depois. Aí o menino cresce. É outro processo. E você vai vendo a coisa, sabe aqueles dias que a criança está com dor no ouvido, e ela não sabe dizer. E você, pai, mãe, fica ali preocupado e não sabe como resolver. Pois é um processo. Tudo é um processo. Deus começa transformando fora. Porque eu não vi algo que a gente diz que tira paciência, mas que dê mais paciência a papai e mamãe do que menino. Haja paciência para escutar o choro ou não. Você escuta o choro hoje, está sofrendo hoje, mas amanhã está passando na loja e comprando uma roupinha. E está pensando nas outras coisas. Porque começa a transformar primeiro o mundo de fora. Irmãos, alguns diziam que avô era diferente. Eu dizia, que conversa, mas é mesmo, irmão. É verdade. Eu pensava que era só conversa, mas o meu filho disse para mim, ô painho, por que eu apanhei e agora quando vou falar dele você diz não? Se tua etapa foi tua etapa, irmão. Na tua época foi diferente. É um processo, irmãos. Então Deus começou a trabalhar Josué, porque Ele ia trabalhar com pessoas, Ele ia trabalhar para aquilo. Deus não mostrou o que iria acontecer antes, mas Deus começou a trabalhar. E o texto que a gente leu diz logo no início, que Deus disse para ele, eu vou trabalhar você, passa o Jordão. Porque do outro lado eu vou te dar uma bênção. Olha aí, escuta isso. Deus manda Josué passar o Jordão. Porque do outro lado ele vai receber a bênção. A bênção estava preparada antes ou depois que ele passasse o Jordão? Hã? Antes. Deus já sabia. O invisível para nós é visível para Deus. Antes de você atravessar o Jordão, Deus já sabe. Ele já preparou o que você vai receber do outro lado. Amém. Antes Ele já preparou. O Jordão estava cheio. Mas era o processo. À medida que ele começou a andar, antes dele dar o primeiro passo, Deus já havia preparado para ele a vitória. Antes dele andar em direção da terra prometida. Porque a terra prometida não era só geográfica, ela era espiritual também. Era preciso que ele atravessasse o Jordão para encontrar o invisível que estava agora sendo revelado. A promessa feita a Abraão
lá de Gênesis 12, estava agora começando a se concretizar com Josué. Passou por Moisés, iria ser cumprido agora para o Josué. Ou seja, Deus estava alinhando o presente com o que Ele preparou. Sabe, tem coisas que Deus está alinhando, já está pronta no céu, e Ele quer derramar sobre sua vida agora. Ele quer derramar sobre a sua vida hoje. Ele quer derramar sobre a sua vida nesse tempo de agora. Mas é preciso um processo. E se a gente estiver pronto para esse processo, a gente vai receber o que Deus está dando. Se a gente entender que Deus é o Deus que pega aquilo que é invisível e torna visível. Se a gente entender que o invisível de Deus trabalha a nosso favor, nós vamos receber o que Deus está preparando. Então, está havendo um alinhamento. Ninguém, diz o texto no verso 5, poderá resistir diante de ti. Olha o que Deus está dizendo, Josué: ninguém poderá resistir diante de ti. Se eu pegar todo o exército do mundo e eu botar para lutar contra você, serão todos vencidos. Todos os empecilhos que aparecerem no seu caminho serão vencidos. Todas as palavras negativas que vêm diante de você se tornarão em nada. Ninguém te resistirá todos os dias. Ninguém poderá resistir diante de você. Há uma garantia aqui do Senhor. Mas por que não vão resistir? Porque ninguém vai te vencer. O texto diz: porque a presença de Deus vai contigo. E a presença de Deus faz a diferença. Eu estarei contigo todos os dias. Eu vou à tua frente. Aleluia. O Senhor não dá só a força da batalha, a força do exército, mas Ele vai à frente. Quando as forças da gente acabam, o Senhor diz: eu já passei à frente. E quando Ele passa à frente, Ele acalma a tempestade. Lembra da tempestade no barco dos discípulos? Eles estão lá quase no naufrágio. Diz o texto que Jesus caminha numa velocidade de alguém que quer passar à frente. Deus vai na frente. Já diz a canção, né? Deus vai na frente, abrindo os caminhos. Deus vai na frente, tirando os empecilhos. Deus vai na frente. Porque Deus sabe até onde vai a minha força e a tua força. Deus sabe que muitas vezes depois da lágrima não tem mais nada não. Deus sabe o que a gente passa. Deus sabe quando a nossa força chegou ao fim. Mas o que é lindo é que ninguém, nenhum de nós, nenhum que está aqui, eu afirmo isso porque a palavra afirma, é tentado, passa por uma provação acima das suas forças. Deus permite até um certo limite. A partir dali Ele diz: agora é comigo. Ele diz para Josué: ninguém vai te resistir. Por quê? Porque você vai meditar na minha palavra. Se tem uma coisa que está faltando para a gente é meditar. A gente precisa ler a Bíblia crendo que Deus é um Deus vivo. E meditar de dia e de noite. Amém? Meditar de dia e de noite. Coisa boa é você meditar. Coisa boa é você ler o texto e pensar, e perceber, e começar a ver ele criar vida, e começar a entender o que Deus está fazendo. Medita, diz o texto, para que tudo te vá bem. É o que diz o versículo 8. Então aqui o Senhor está mostrando que a chave para a vitória não é a estratégia humana.
não é um exército bem treinado, mas é a obediência espiritual, porque tudo que é físico é governado pelo Espírito. Então eu creio, irmãos, que naquele dia Deus apareceu para Josué. E ele não apareceu para outra coisa, a não ser para fortalecê-lo na caminhada. Para que ele caminhasse firme. Porque havia uma conquista, havia uma promessa, mas antes tinha um processo. Antes tinha Jordão, antes tinha deserto, antes tinha o luto de Moisés, que eu vou chamar de tempo de espera. Espera, porque Deus está se levantando, amém? Já assistiu o filme A Forja? Pronto, Deus estava forjando o caráter de Josué, de alguém que dependia em Deus, e nós precisamos depender. Nós precisamos depender do favor divino. Depender desse Deus Todo-Poderoso, depender do sobrenatural, depender que Deus traz existência, depender de uma forma que a gente chame de confiar. E confiar é deixar ser conduzido. Confiar é ser moldado. Confiar com dinheiro na conta é muito fácil. Confiar quando a saúde está boa é muito fácil. Confiar quando está todo mundo dentro de casa é muito fácil. Confiar quando as coisas dão certo é muito fácil. Agora, confiar quando um rio está transbordando. Confiar quando o inimigo é muito forte. Confiar quando a cidade tem uma fortaleza. É se deixar ser moldado. Trabalhado por Deus. Trabalhado no falar, trabalhado no pensar, trabalhado no processo, porque muitos de nós queremos a promessa realizada. Mas como o processo é algo doloroso, a gente não quer passar pelo processo. Mas é no processo que Deus começa a revelar a sua vontade. E a vontade de Deus é como nascer da criança. É como gerar da criança. Não gera num dia, nasce no outro. Não. É processual, é dia a dia. Cada passo que você dá, Deus revela algo para você. Cada passo que você dá, Deus começa a mostrar alguma coisa que você ainda não sabe. Cada dia Deus está nos mostrando, cada dia Deus está dizendo, cada dia Deus está acenando, e a gente precisa disso. A gente precisa entender, amém? Quando a gente entende isso, é tipo aquele filme, né? A Cabana, embora seja de uma linhagem espírita, mas ele traz uma mensagem que a gente começa a entender. Passo com Deus é isso. É a gente começando a perceber e ver na forma do milagre que já existe. Ele já existe no céu. Já está lá. O Senhor não diz, fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu. O milagre já está pronto, a bênção está lá. O que a gente precisa é caminhar com Ele, porque quem caminha recebe. É caminhando e obedecendo. Porque à medida que a gente caminha, a gente bate. Toda vez que a gente bate, a porta se abre. Toda vez que a gente pede, a gente recebe. Então aquilo que a gente caminha, a gente vê acontecer no mundo terreno. A gente vê o milagre criando forma. A gente vê e a gente toma na mão. E é o Senhor que faz isso. Então olha para alguém e diz para ela aí, a tua luta atual é parte da tua lapidação. Sabe? O artista pegou a pedra bruta. Na cabeça dele já tem a obra de arte. Mas ele vai precisar martelar a pedra. Eu e você é a pedra. E o Espírito Santo vai martelar. Vai tirar o excesso.
vai tirar o que prejudica, o que não faz se ver a arte. E à medida que ele tira, a arte vai acontecendo, é um lapidar. Este homem foi lapidado. Deus disse para ele: não tema. Ou seja, a presença de Deus era maior que o desafio que ele ia ter. E ele começava a viver quadro a quadro. A segunda coisa que a gente percebe é que o jeito de Deus é melhor. Não parece não, viu? Mas é melhor. A gente olha e diz assim: parece nada. É ou não? Mas é melhor. Porque a gente diz o jeito, a gente diz: Jesus tem que vir num barquinho, deixa um barco para ele, porque a gente já partiu no nosso. Mas o jeito dele é melhor. A gente diz: não, é um fantasma, o meu barco quase que afunda. Ele só vem agora. Se o Senhor chegasse antes, meu irmão não tinha morrido. Disse as irmãs. Não, irmãos. Deus chega no momento certo, na hora certa. Ele não anda no cromos, é no kairós, é no tempo de Deus, e no tempo de Deus é o tempo adequado. É a estação certa, é na hora certa, porque se ele desse antes a gente se complicava, porque toda bênção fora de hora pode virar um problema. Pega uma bênção antecipada e tu vê o problema que fica. Vai perguntar a Abraão, e tu vai ver o que aconteceu quando ele quis botar Ismael. A gente vai perceber, irmãos, que o tempo de Deus, o jeito de Deus é o melhor. Ora, ele diz pelo profeta Isaías: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus são mais altos. Os meus são melhores. Porque a gente age pela lógica, Deus não. Deus não está preso à lógica humana. Deus não está preso à lógica humana. Ele tem a sua maneira de fazer. O caminho dele, o que ele escolhe, é sempre o melhor. Mesmo quando eu não entendo. Mesmo quando você não entende. Mesmo quando a gente sofre. E às vezes traz dor. O caminho de Deus é melhor. O processo de Josué. De atravessar o Jordão. De cercar Jericó em silêncio, né? Não dá uma palavra. De esperar por 7 dias a muralha cair, era o melhor de Deus. Se a gente olhar pelos olhos humanos, e por isso que aqueles que se dizem ateu, né? Olham para a palavra e dizem: não tem lógica uma coisa dessa. Qual é a lógica de um machado boiar? Que estratégia estranha. A gente arrodear uma muralha. Irmãos, eu tenho um amigo, o Airon, também, amigo há mais tempo de Airon, o Clóvis, líder da Jocum, líder do teatro da Jocum. A gente fez muita peça juntas. Inclusive, outro dia eu estive lá na igreja de Camaragibe, do pastor Belarmino, missionária. Está do mesmo jeitinho. Quer dizer, ele fez outra, e aquela área lá onde a gente fez a peça está do mesmo jeito. A praça onde a gente fez a peça. E eu lembro de Clóvis. Certa vez, eu já contei isso aqui, no TIP, junto com algumas pessoas, falando, e estava com um folheto, e o folheto falava sobre libertação. E desceu um médico que conhecia muito da teoria, porque ele pregava, ensinava sobre isso. E olhou o folheto, ele andava de ônibus, porque ele tinha medo de andar de avião. E quando ele pegou o folheto, ele ridicularizou e disse: vocês querem falar o quê sobre libertação? E começou a dar uma aula sobre libertação, deixando os missionários em apuro. Olha como Deus não age na lógica. E de repente, o Clóvis, um deles, eu não lembro se foi o Clóvis agora, disse
Deus falou o coração dele, disse, o senhor sabe tudo isso aqui, mas Deus mandou dizer uma coisa. E ele ficou preocupado, porque ele disse, não, Deus, eu não sou louco. Como é que eu vou dizer um negócio desse? O cara dando uma pisa na gente. Mas Deus mandou ele dizer, e ele disse, diga para ele biscoito. Ele disse, o senhor sabe todas as coisas, tal, mas Deus mandou lhe dizer algo, biscoito. O médico parou, olhou e disse, como é, rapaz? Deus mandou dizer o quê? Aí já muda, né, o biscoito, né? Deus mandou dizer biscoito. Aí o médico disse, você está falando sério? Ele, estou. Deus mandou dizer o quê? Ele, biscoito. Aí ele disse, não. Começou a chorar. Aí ele disse, calma, moço. Deus só mandou dizer biscoito. Aí é que ele chorava. Você sabe o que está me dizendo? Ele, sei, biscoito. Ele disse, não. Quando eu era adolescente, minha mãe era crente, da Assembleia de Deus, e ela fazia uma reunião em casa, e os crentes para lá eram uma zoada maior do mundo. E aí o que acontecia? Ela fazia uma bandeja, uma bacia de biscoito, eu pulava a janela e comia os biscoitos. Um dia ela me pegou comendo e disse, quem é você para comer o biscoito das filhas de Deus? Olha, você um dia vai ser uma pessoa renomada, você vai ganhar dinheiro, você vai ser afamado, você vai ser uma pessoa muito inteligente, porque mas você sempre vai precisar de Deus. Quando você falou biscoito, eu lembrei disso, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Irmãos, Deus foge da lógica. Não é na lógica. É a estratégia de Deus. Ela pode ser estranha, mas ela é sobrenatural. É através dela que nós veremos livramentos. Quantos livramentos Deus deu a Josué no sobrenatural. Foi arrodeando, que nós fizemos aqui uma vez, arrodeando aqui o bairro. E quando a Adriana estava arrodeando lá no Totó, que o cara chegou e se converteu. Que o outro nos encontrou na BR e disse, que é isso aí? É Deus que faz, irmãos. É nesse sobrenatural de Deus. Quanto maior a promessa, maior será o treinamento. E foge da lógica humana. Porque Deus nunca vai desperdiçar as suas lágrimas. Deus nunca vai desperdiçar o seu sofrimento. Cada dificuldade que você passa, cada problema que você vivencia, é um degrau. É mais um passo na conquista do que Deus tem para a sua vida. Por isso, seja forte. Seja corajoso. A gente às vezes tem uma coragem meio estranha de acreditar e de confiar em outras coisas. Nós precisamos confiar em Deus, no favor divino, naquilo que é invisível, mas que será visível. O fator divino é algo fantástico, o invisível de Deus, a palavra de Deus nos dizendo ser forte e corajoso, ela é majestosa. Por quê? Porque ela não nos isenta da luta. Deus não diz para você ser forte e corajoso, não vai ter luta. Não. Ele não diz a partir de agora que você está caminhando comigo, cessaram as lutas. Não. Talvez elas aumentem, mas também aumenta a garantia. Você aí, grava isso no teu coração, toma para a tua vida. As lutas talvez aumentem, mas também vai aumentar a garantia. Qual é a garantia? A mesma que ele deu para Josué. Quando passar o Jordão, do outro lado tem vitória. Então a garantia é que a luta vai ter, mas a vitória também. Vai ter luta, mas tem vitória. Deus tem vitória para você. Deus tem vitória para a sua vida. O processo é difícil, mas a vitória é garantida. Fica de pé. Mas, meu irmão, o processo está demorando. É porque Deus está alinhando. Está demorando, mas é porque a promessa é maior.
Está demorando, é porque a sua medida é recalcada, sacudida e transbordante. Está demorando, é porque o que Deus está fazendo é especial. Está demorando porque Ele quer que toda a terra veja o que Ele já preparou para você. Ele está usando o recurso do céu. Ainda que você não esteja vendo, mas o processo de Hebreu está acontecendo. Coloca a tua fé em ação, porque Deus vai se mover ao teu favor. Deus não se move por circunstância, Deus se move por fé. Não foi a circunstância de Josué que moveu Deus, foi a fé. Quando ele começou no processo, Deus começou a se mover ao seu favor, porque o jeito dele é melhor. A forma dele é melhor. Quantas vezes eu quis abandonar, quantas vezes eu quis desistir, quantas vezes eu disse, Deus, dá mais não. O Senhor é cruel demais. Eu já disse isso, irmãos. Senhor, está doendo muito, mas o jeito dele é melhor. Porque no final você vai ver a glória de Deus. Vai contrário à lógica, mas Deus vai trabalhar na tua vida. Se você puder, fecha teus olhos. Moisés conduziu o povo. Agora Moisés morre. E luto é uma coisa difícil. Luto traz algumas reflexões dolorosas. Luto faz a gente ficar meio que para baixo. Luto faz a gente às vezes querer desistir. E logo após um luto, Deus chama Josué para liderar o povo. Após a tragédia, Deus diz, eu preciso de alguém que conduza o povo para a vitória, porque a tragédia, ela não vai ser o limitador, ou seja, aquilo que aconteceu de ruim no teu passado, não vai limitar o teu futuro, não vai dizer o que vai acontecer para frente, não vai paralisar você, porque o Deus vivo, é o Deus que conversa com você e que diz, eu estou te chamando para um novo nível. É uma nova etapa, um novo tempo, algo diferente. Batalhas vão acontecer, vão. Mas eu estou te chamando para caminhar comigo até a terra prometida. Ele começa a chamar Josué. E ele começa a transicionar. E a transição é desafiadora. Porque tudo que é novo é desafiador. Entra numa nova empresa, vai para um novo cargo, um novo tempo, até o tempo do desemprego, é desafiador. As fases que a gente passa na vida, na família, nos desafia. Batalhas e batalhas novas vão nos desafiar. Por isso que Josué precisou, e eu e você precisa também, ser forjado na força e na coragem. Porque o que Deus tem para nós é sobrenatural. Esse homem passa por um processo. Talvez você esteja passando por um processo. Talvez seu processo seja muito doloroso. Talvez o que você está passando, a pessoa que está ao seu lado, talvez não aguentaria. Talvez o que você está passando na sua família, o que você está passando dentro da sua casa, como assim? Dentro da minha casa, com os meus, com os que me amam, com os que a gente está junto. Talvez você está passando na empresa, como assim? Eu coloquei essa pessoa na empresa, fui eu que consegui abrir as portas. A gente era amigo.
Talvez o que você esteja passando seja no seu bairro. Eu não sei onde é. Mas talvez o processo seja muito doloroso. Mas há uma certeza em Deus. A promessa e a conquista dela é maior. Então caminha crendo. Caminha crendo porque Deus já liberou nos céus. A vitória já está liberada. Assim como aconteceu com Daniel. O anjo chegou para dizer: Daniel foi liberado desde a primeira oração, mas houve uma batalha espiritual. O príncipe da Pérsia se levantou, vai se levantar Tobias, Sambalate, Gesem, vai se levantar o príncipe da Pérsia, vai vir barreiras, impedimentos, de dentro, de fora, medos, fobias, temores, incertezas, inseguranças, vão se levantar. Questionamentos vão acontecer, mas ei, não te aparta do livro da lei, medita nele de dia e de noite, porque o Senhor está caminhando contigo, e Ele declara na sua palavra, ninguém poderá te resistir, todos os dias da tua vida. Ele afirma, quem te mandou fui eu, quem está te conduzindo sou eu, quem vai te dar a vitória sou eu. Você entrará na terra. E Josué entrou na terra da promessa. Você comerá do fruto desta terra. Creia, Deus tem um milagre para você. Seja forte, corajoso, porque Deus vai mudar o que está acontecendo no teu relacionamento conjugal. Deus vai mudar o que está acontecendo na tua família. Há um tempo preparado de Deus chamado salvação para toda a tua casa. Há um tempo de Deus chamado restituição. Hoje você pode estar passando por uma situação difícil, mas eu quero declarar com temor no Senhor, que vai mudar, a chave vai virar. Emprestarás a muito e não tomarás emprestado. Deus vai te honrar, e você vai ser uma porta de Deus para outras pessoas. Será alguém que vai abençoar ainda muito para a glória de Deus. Porque Deus é o supridor da sua vida. Creia, porque Deus é o Deus de milagre. Ele tem a cura, Ele tem a provisão para tudo que você precisa. Confie em Deus. Como diz o salmista, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, porque o mais Ele fará. Não foi à toa que Ele me acordou nesta madrugada. Não foi à toa que Ele me colocou de joelho. Eu não estou querendo dizer isso aqui, que eu sou bonzinho e o homem da oração de madrugada. Não, de fato eu durmo muito tarde mesmo. Fica eu e a diaconisa Adriana às vezes na madrugada. Mas não é isso. É porque Deus sabia que você estaria aqui. É porque Deus sabia que essa mensagem ia chegar ao seu coração. E Ele quer que você entenda, eu quero caminhar com você, mais do que abençoar você, eu quero caminhar com você, porque cada passo que você dá comigo, dê confiando, ainda que você não veja, seja forte para confiar, seja corajoso, porque o milagre vai acontecer na tua vida. Deus vai fazer. Eu quero orar finalizando. Aleluia. Pai, eu quero te render graças pela vida de cada pessoa que chegou aqui nesse lugar. Meu Deus, Tu conheces a história de cada um. Tu sabes como foi a manhã, como foi a tarde, como foi o início da noite. Tu sabes quem é esta pessoa da madrugada. Talvez sejam todos, talvez seja alguém.
Eu imagino que o Senhor queria ministrar para cada uma aqui da forma como o Senhor queria ministrar. Mas eu sei também que existem pessoas específicas que o Senhor ministra o coração de cada uma delas. Ministra o coração daquele que um dia vai ver essa mensagem. Que quando ela chegar, não chegue em forma só de um vídeo, mas ela esteja levando a tua presença sobrenatural sobre cada pessoa, sobre cada família. Abençoa cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar por você. Quantos estão fazendo voto? Eu quero orar por aqueles que estão fazendo